Então, Rubens. Então, Amadinha, agora é hora de dormir, minha vida. Mas eu estou com uma dúvida aqui bem interessante. Eba, então aproveita que eu não cochilei ainda. Então, eu tô aqui num grupo, não a Nova Ordem Mundial, e os irmãos lá decorrem sobre vários assuntos, e agora o que está em pauta é a questão de Israel. Certo, Israel. Né? Tipo assim, tá muito assunto envolvendo a questão aí do fim, né? Da guerra lá que todos vão pelejar contra Israel, Gog e Magog. Os irmãos até colocam passagens da antiga aliança, entende? Que não sei se dá a entender ou se tem a ver com os acontecimentos futuros, porque a gente sabe, ou pelo menos no meu entendimento, muitas coisas que foram ditas pelos profetas da antiga aliança aconteceram naquela época. Muitas coisas foram para aquela época. E também muitas coisas foram vidências para hoje, para os dias, para o futuro. Não digo hoje, nós aqui, futuro, né? Futuro de hoje. Futuro de hoje. Então a questão é envolvendo o Estado de Israel. Certo. Né? E diante da situação que está acontecendo aí no mundo, a questão envolvendo a Ucrânia com a Rússia, o pessoal está fazendo essa ideia de guerra, né? O pessoal está bem aflorado com isso. Está bem aflorado com essa questão. Aí já o comentário é esse, sobre a questão desse Estado de Israel, de ser o Israel onde todos os governos do mundo vão se juntar para pelejar contra ele. Contra esse Israel. Isso. Então, amada, para você entender bem essa questão, é preciso você decompor tudo isso. É a engenharia reversa. Sim. Engenharia reversa é quando uma criança igual o Rubens ganha um brinquedo, não um carrinho, porque no carrinho eu faço a engenharia reversa e não... Entendeu? Sim. No carrinho, quando eu era criança, eu quebrava tudo e jogava fora. Vendia carrinho caro por R$1, que eu nunca gostei de carrinho. Certo. Mas a engenharia reversa, né, deixando de fora a brincadeira, ela constitui o seguinte: você é criança, você ganha um brinquedo, você desmonta ele para aprender a montar. Certo. Entende? Entendo. Então você desmonta para montar de novo. E aí você pega a habilidade da montagem dos brinquedos seus, sabe? Toda criança quer fazer isso, mas às vezes o pai e a mãe não deixam, até porque a criança às vezes não tem competência. Não consegue remontar, né? Sim. Mas o certo é que toda criança, menino, não digo menina, sim. mas menino, gosta de praticar a engenharia reversa. Nesse caso da engenharia reversa, amado, nós temos que voltar ao que era antes de ser o que está agora. Perfeito. Tá certo? Sim. Tem que decompor. Compor é pôr com, né? Isso. Compor. E decompor é inverter, né? Sim. Então vamos decompor, amado. O Israel que está aí, que Israel é esse? Esse Israel é um Israel político. Sim. Que foi, vamos dizer assim, definido por um grupo de homens que dominam o mundo, através da ONU. Isso eu até procurei aqui, está dizendo que a criação do Estado de Israel ocorreu em maio de 48 através de um plano proposto pela Organização das Nações Unidas. Exatamente. Então você tem os homens mais ricos do mundo criando, olha a palavra, está escrito aí, criando o Estado de Israel. Amado, o Estado criado por eles criaram, é deles, eles dão o nome que eles quiserem. Ah, sim. Entende? Agora, a questão de Israel político, definido pela ONU, que deu esse Estado de Israel, isso é uma coisa. Agora, o que está na Escritura é outra coisa. A linguagem da Escritura não é a linguagem política da atualidade que a gente conhece. Interessante. Por que eu posso dizer isso para você? Porque você tem na Bíblia, além de ser um livro que mostra as coisas que o Criador, segundo a nossa fé, deixou para a gente entender, ele relata períodos históricos. Ele tem a história dentro dele, relacionada ao povo, vamos dizer aqui, de Israel. Certo. Então, amada, você tem duas nuances. De um lado, Israel conhecido hoje, Israel político, criado pela ONU, que deu esse nome Israel, botou lá Dagon, né? A estrela de Dagon, que é a estrela de Renfã, né? Sim. O hexagrama, como símbolo, criou a bandeira, enfim, aquilo que está ali. Só que tem um detalhe: nas Escrituras, que é um livro também histórico, ali narra a história de Israel. E a história de Israel, ela diz respeito a um grupo de pessoas que vivia em Samaria. E esse grupo era constituído por 10 tribos. Inclusive tinha uma rivalidade, esse Israel da Bíblia tinha uma rivalidade com outros irmãos deles, tá certo? Irmãos porque era da família, né? Sim. Da parentela, né? Que na verdade eram primos, né? Porque eram os filhos de Benjamim e os filhos de Judá. Certo. Ou seja, a tribo de Benjamim e tribo de Judá
Inclusive, em alguns períodos narrados pela Escritura, era rival de Israel. E que era na Escritura Judá e Benjamim. Era uma nação chamada Nação de Judá. Nação de Judá. Esses dois. Era duas tribos, mas Sim. a nação era a Nação de Judá. De Judá. Era constituída de Judá e Benjamim. Certo. Tá certo? Uhum. Então, amada, nós tivemos um período longo das Escrituras que narrava a história dessas duas nações. Agora, a nação que vivia em Samaria era a nação de Israel. A nação que vivia em Jerusalém, terra de Judá, era a nação de Judá. Entendi. Que nação é essa que está morando agora em Judá? Os judeus. Vai ver a história contemporânea atual para você ver se não são judeus. Sim. Os judeus na Escritura não é a nação de Israel. Os judeus na Escritura é a nação de Judá. Se você quer entender as coisas ou ver com a visão política, é Israel que está aí. Eles deram esse nome. Eles deram esse nome. É Israel. É Israel, sim. Nunca vai deixar de ser. Certo. Só se a ONU quiser, porque ela criou, ela faz o que ela quer. Ela criou e ela descria. Ela descria. Agora, se você for ver isso em contexto da Escritura, então não é Israel, é Judá. Certo. A profecia da Escritura não fala de Judá. Então não fala do Israel que a ONU deu. Certo. Ela fala de Israel. Entende, amado? Entendi. Mas a grande pergunta então é, cadê Israel? Isso. Nós não estamos falando de lei. Não estamos falando de coisas físicas, de mandamento carnal. Nós estamos falando de futuro espiritual. Lembre-se, desde a morte do Messias no madeiro, o entendimento para nós da velha aliança virou sombra das coisas futuras. Então você vai ter a guerra final de todo mundo contra Israel. Todo mundo é quem? O sistema inteiro, todos os reis da terra. Todos, E exatamente. Israel é quem? A Nossa. igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse é o Israel. O Israel espiritual. A Jerusalém celestial. É tudo dessa forma. Entendi. É simples. Mas se alguém quiser confundir e atrapalhar o meio de campo, para poder embolar o entendimento dos demais, é livre. Faz o que quiser, mas a realidade, não tenha dúvida, é essa. Mais alguma pergunta em cima disso? Não, eu tinha essa dúvida também, né? Por conta desse estado que está aí, né? E a gente percebe que não tem os outros, né? Os outros irmãos. Então. Mas indo para o contexto realmente envolvendo o Messias, que o Messias é a grande... o personagem desse meio todo, não é verdade? É verdade. Tudo vai culminar com ele, É. né? E ele realmente derrubou o muro da separação. Exato. Então como ainda vai ter uma separação de um povo escolhido, entende? É meio complicado. Se você for olhar pela ótica do Messias, você vê que não tem cabimento. Tudo é pela ótica dele. Tá certo? É verdade. Então eu também penso que nós temos que ver pela ótica do Messias. Não tem separação de povo de pra Israel mim do não outro tem. povo. Exato. Então não existe negócio de Magog contra Magog e duas nações brigando contra Israel e juntando todos os reis da terra para lutar com Israel. Que é o Armagedon, a batalha final. A batalha não. final. Vai ter todos os reinos da terra contra as pessoas. Contra os mais seguidores simples. do Messias. Contra as aqueles pessoas. que não negaram o Messias, seria? Por aí. Uma né? perseguição é isso. Uma perseguição é isso. Vai ser isso aí. Entendi. Esse é o Israel. Ah, tá. Então, é isso.